Sim, eu adoro mudar de opinião e eu adoro ver os dois lados de uma mesma história, porque vendo os dois lados, a gente faz um julgamento mais justo. Não adianta você defender uma ideia se você ver só um lado. Esse vídeo está sendo feito agora por conta de alguns comentários, pelo fato de eu lançar alguns vídeos com um título um pouco incoerente, dá a impressão que eu estou dizendo ao contrário do que eu disse em vídeos anteriores. Muitas pessoas, infelizmente, não assistem o vídeo, só assistem o título e tomam uma decisão emocional. Me chamam de emocionado, mas agem emocionalmente. Lembrando que nós somos criaturas emocionais e nós temos o intelecto, o raciocínio, justamente para dar uma equilibrada, para que nós possamos equilibrar esses pontos mais emocionais, mais instintivos, mais impulsivos, com vista ao raciocínio, à tomada de decisão, com base em dados, com base em informações, com base em racionalidade, e não apenas no que eu ouvi dizer e só naquilo que eu vejo, sem ter uma oportunidade de analisar uma outra perspectiva, uma outra situação, uma outra hipótese, porque vamos dizer assim, essa busca de pontos de vista diferentes, ao contrário do que defende a internet e na população em geral, em que nós estamos muito clivados, nós estamos muito fechados numa bolha, isso não evolui, isso não contribui para a nossa evolução como pessoas, como profissionais, como seres que adotam a racionalidade como parâmetro, e você tem que compreender o seu lado e tem que compreender também o lado do outro para que você possa tomar uma decisão mais assertiva. É por isso que muitas vezes eu coloco vídeos aqui com situações que podem parecer incoerentes, mas que eu estou chamando as pessoas para pensarem de uma outra forma, em um outro ponto de vista. Você não precisa mudar de opinião e nem precisa se desapegar dos seus valores, apenas ouvir uma outra opinião, ouvir um outro ponto de vista, é o que se usa no meio acadêmico, é o que deveria ser feito no meio acadêmico para que uma pesquisa, uma conclusão não fique com viés, não fique enviesada, para que ela tenha validação científica. Então, para que algo tenha uma maior aceitação, uma maior veracidade, uma maior validação científica, é recomendado que se tome vários pontos, que se tome vários autores diferentes para que você possa chegar a uma opinião mais robusta, mais baseada em fatos. Eu sou Renô Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro, com mais de 20 anos de experiência na área de ensino e auditoria, com vários livros, artigos científicos, pós-graduações, MBAs, participação em congressos nacionais e internacionais. Então o assunto de hoje ele vem em cima de algumas questões, algumas ponderações de alguns inscritos sobre vídeos que eu produzo e discussões que eu faço, às vezes um tanto polêmicas, às vezes incoerentes com o que eu falei. Mas na verdade, o que a gente quer é não fazer aquela polarização, né? É estar preso numa bolha, com a cabeça fechada, com a certeza. O mais importante é que você não tenha certeza. Sempre duvide das suas certezas. Para quem tem certeza, a possibilidade de cometer um erro é muito maior do que aquele que duvida. Então duvide sempre de si mesmo, se coloque em questionamento o tempo todo, porque assim você vai crescer e você vai amadurecer a sua forma de pensar. Não ache que existe só o preto no branco, ou é aquilo ou não é. Isso não é bom, isso não é uma boa forma de se pensar, de se encarar a vida, porque a vida tem as suas complexidades, as suas nuances. Quando eu falo aqui para o YouTube, eu
penso num perfil específico, mas existem outras pessoas. Por exemplo, esse canal é feito para homens. Homens solteiros, homens separados, homens que, né, mais experientes, homens mais jovens. Pode acontecer que aquela situação que eu estou narrando não se encaixe em um perfil específico. Um homem mais jovem, eu não acho correto um rapaz de 20 anos ou 18 anos se ferrar aos conhecimentos da Red Pill, do MGTOW, etc., e se fechar para o mundo, se ficar totalmente refratário a conhecer mulheres, a conhecer moças, a conhecer pessoas. Eu não concordo com isso. Eu acho que cada um tem que ter as suas próprias experiências e tirar as suas próprias conclusões. Outra, que eu defendo também nos vídeos, é se dar o trabalho de conversar com as pessoas, é não se fixar em chamadas red flags, né, de coisas que indicam. Essas coisas são indicativos, elas não são mandatórias. Se uma mulher tem tatuagem, isso não significa necessariamente que ela será promíscua. Se uma mulher tem mais de 30 anos, isso não significa necessariamente que ela está fora do prazo de validade. Às vezes, muito pelo contrário, você tem mulheres de 40, 50 anos que dão de 10 a 0 em meninas de 20, e as meninas de 20 às vezes não têm o papo que uma mulher mais velha tem. Então, não estou dizendo que isso é verdade para todos os casos. Eu estou dizendo que você deve se dar o trabalho de analisar a situação concreta que você tem na sua frente para que você tome uma decisão. A Red Pill, o movimento MGTOW, o feminismo, tudo isso são ferramentas de que dispomos para não sermos explorados, para que nós não possamos entrar em um relacionamento abusivo, para que nós possamos ter mais autoestima, mais desenvolvimento pessoal, né? Isso é mais contentamento, mais felicidade. Isso são ferramentas. As ferramentas, elas podem ser utilizadas ou não. Se eu tenho uma arma, eu não necessariamente vou usar aquela arma está ali para a minha segurança, mas eu tenho que ter a maior qualificação possível para poder utilizar aquele instrumento, para que eu não possa fazer uma besteira, fazer uma bobagem. Então, essa deveria ser a forma de agir das pessoas, e não se ferrar em uma bolha, não se enfiar em uma ideologia. É como uma pessoa que é comunista, aí eu falo em comunista, a pessoa já pensa que eu estou falando em política. Eu estou dando só um exemplo. É difícil, às vezes é difícil você conversar, você tentar trazer novas perspectivas, na tentativa de você não se... A minha tentativa, o meu esforço, é que você não se feche numa bolha, não se feche numa certeza. Não existem certezas. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, tem leituras, mais a gente vê que a gente não pode ter certeza de nada. Porque, às vezes, um modelo ele é superado por outro. Uma pesquisa ela é superada por outra. Uma teoria ela é superada por outra. E tem coisas que a teoria não se aplica. Por exemplo, a física clássica, ela não se aplica a corpos muito pequenos, a átomos. Então você vai ter que usar a física relativística. Então nem toda teoria ela serve para todos os casos. É isso que eu estou querendo colocar nesses vídeos, e que muitas vezes eu posso ser incompreendido, eu posso ser tomado como uma pessoa que é incoerente, mas na verdade eu parto do princípio que a pessoa deve sempre duvidar de si mesmo, duvidar das suas próprias convicções, para que você possa eventualmente reforçá-las e tê-las numa base mais sólida, com mais dados. Aí eu estava falando da pessoa comunista, né? A pessoa comunista lê Karl Marx, lê autores de esquerda e não lê Adam Smith, não lê autores de direita. Então ela vai ficar fechada numa bolha, e talvez no dia que ela ler A Riqueza das Nações, ela poderá mudar totalmente de opinião. Por quê? Porque ela não teve o contraditório. O contraditório não foi uma coisa que ponderou o seu pensamento e ela não amadureceu, ela só pegou um ponto de vista, se ferrou naquilo, se circunscreveu naquilo, só em autores da esquerda, e quando viu um da direita, ela disse, pô, esse cara
esse cara tem razão, aí acaba indo para o outro lado, que também não é correto. Você tem que olhar os dois lados. Então eu tento colocar essas coisas aparentemente contraditórias nesse vídeo, e muitas vezes sou incompreendido. Mas a função é essa mesmo, é causar incômodo, incompreensão, para que as pessoas possam refletir e antes de falar que uma pessoa é emocionada, veja se as suas reações estão sendo emocionadas também. Nós somos seres emocionais, mas nós temos que ter consciência das nossas próprias emoções para que nós possamos gerenciá-las e fazer uma ponderação. Por que isso está me incomodando? Por que o que esse cara está falando está me incomodando tanto? A ponto de eu querer discutir, fazer comentários depreciativos. São bem-vindos, tá? Todos os comentários são bem-vindos. Sejam eles concordando ou discordando, são muito bem-vindos. Isso me dá combustível para que a gente possa seguir nesse projeto, para que a gente possa seguir com novos vídeos, com novas reflexões, porque o objetivo é esse, é despolarizar, é tirar você da bolha. A gente fica na bolha mesmo, é uma coisa inerente, porque a gente tem o nosso campo de conhecimento, o nosso sistema de crenças, de valores, mas é bom de vez em quando dar uma olhadinha fora, ver o que o outro está pensando, ver o que o outro está falando, se comunicar, conversar com pessoas, conhecer pessoas diferentes, conhecer as pessoas que estão dentro dessas red flags, para saber quem são, o que pensam, e você vai amadurecer, você vai ter um crescimento com isso. Isso não é uma coisa que vai te corromper como pessoa, você não vai se corromper. Você vai ter um crescimento maior como pessoa, como ser humano, vai compreender outros pontos de vista e vai saber escutar. Escutar é importante também, escutar e tentar se colocar no lugar da outra pessoa, isso é fundamental. Então é isso, gente, obrigado, um abraço por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, mais em tom de comentários, eu estou comentando os comentários, né, nesses vídeos, e acho muito bom, são todos bem-vindos, concordando ou discordando. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo, tchau, tchau.